Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer as dicas de apostas para os jogos dessa terça-feira. Pois é, semana começando, temos jogos de seleções ainda, né? Liga das Nações e eliminatórias da América do Sul e a gente tem um jogo do Brasil nessa terça-feira, né? Então vamos primeiro para esse jogo, que é o mais importante para a maioria de nós. Tá aí na tela Brasil e Peru, é o último jogo aí dessa rodadinha. Você vê que começa às 9h45 e a gente vai ter aí 5 jogos no total, né? Lembrando, nosso parceiro aqui de apostas é o VBet. Se você ainda não tem conta no VBet, realmente você está bobeando, tá bom? Eles têm muitas promoções mesmo. Eles são um site que está na lista dos sites de apostas e cassinos que vão ser regularizados no Brasil. Então você pode botar o seu dinheiro lá tranquilo, fazer depósitos e saques instantâneos por Pix, tá bom? Eu mesmo saquei já 2 vezes e vou depositar mais uma agora para tentar seguir as nossas dicas dessa semana. Eu gosto de também fazer as diquinhas, eu saquei aí o resto e perdi no fim de semana um pouquinho. Mas vamos ao que importa. Espera aí que eu estou chutando aqui. Aí, vamos lá. Bom, galera, o VBet, se você ainda não tem conta, use esse QR Code com o seu celular, você lê o QR Code, você vai ser levado para o site de cadastro. Você faz o seu cadastro seguindo esse link nosso. Se você não tem como usar o QR Code agora, porque você está assistindo no seu celular, não tem como bater foto da tela, você vai no link do vídeo, né, do programa lá no YouTube. Então, você vê o último BetBox Tips e vai lá e clica no VBet naquele link que você vai ser levado para abrir a conta, tá bom? Então, vamos falar desse jogo Brasil e Peru. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Então, Brasil e Peru. Tá aí na tela, a gente vê o Brasil muito favorito, né? Pagando 1,20, tá? Com odds aumentadas, tá? Quando tem esse símbolo verde aqui, é que tá mais alta as odds do que deveriam, porque o site está fazendo essa promoção para essa partida, para gente que somos um público aqui do Brasil, tá bom? O Brasil está na quarta colocação, né? Teve uma vitória aí diante do Chile e o Peru em nono, né? Na penúltima colocação aí, vindo bem mal o Peru. O Brasil passou um sufoco, né, nesse último jogo contra o Chile. O Chile é uma das piores seleções dessas eliminatórias, né? Mas o Brasil acabou vencendo o Chile por 2-1 de virada, né? Pois é, estava perdendo, mas aí conseguiu virar. Mesmo assim, o pessoal avalia que foi um péssimo jogo, tá? O Brasil jogou mal, conseguiu se safar aí por um milagre. O Peru também ganhou, né, a última rodada contra o Uruguai. A gente apostava que o Uruguai ia ganhar e o Uruguai conseguiu perder do Peru também, né? Mas mesmo assim está em penúltimo lugar o Peru, mesmo com essa vitória aí diante do Uruguai. Bom, o Brasil vai estar jogando em casa, né? Então as casas de apostas estão colocando o Brasil muito favorito. Você vê que está 1,20 ali para o Brasil ganhar essa partida. A gente acha que não vale a pena apostar para o lado do Brasil, mas acreditamos que pode ter assim uma aposta interessante no handicap pro Peru, tá bom? Por quê? Bom, o Brasil não vem jogando bem, todo mundo já está falando isso. Não vem ganhando também, quando ganha, como foi esse caso, foi no sufoco. E não vem goleando, não vem massacrando os times. Então, a gente pode apostar que o Peru não vai perder com muitos gols, entendeu? Vamos dar um handicap aqui, olha, vamos dar uma olhada aqui, ó, por exemplo, 2,5, tá? Mais 2,5 para o Peru, está pagando 1,48, ou seja, quase 1,50. E a gente só perde essa aposta se o Brasil vencer por 3 gols de diferença. Pois é, o Brasil que não está fazendo gol em ninguém, né? Tem que vencer por 3 gols de diferença para a gente perder essa aposta aqui. Então é mais 2,5 de handicap para o Peru, tá? A gente ganha essa aposta se o Brasil vencer por 2 gols, né, ou menos, tá? Então se o Brasil vencer por 2 gols de diferença, por 1 gol de diferença, se empatar ou se o Peru vencer, a gente ganha essa aposta. A gente só perde se o Peru perder por 3 gols de diferença, tá bom? Muito boa essa dica, eu gosto bastante. Lembrando que o Peru só ganhou um jogo até aqui, tá? Mas mesmo se a gente for ver todas as suas derrotas, sempre foram por poucos gols, tá? Perdeu da Argentina, que é o melhor time, por 2-0, tá? Então, ou seja, a gente ganharia esse handicap, né? Empatou 1-1 com a Colômbia, que é o segundo melhor time, tá? E perdeu de 1-0 para o Equador. Então, assim, não perdeu de 3 gols de ninguém, né? Não deveria perder do Brasil. É isso que a gente imagina, o Brasil principalmente que não está vindo muito bem. É isso. Vamos falar então agora sobre outro jogo, que é o jogo da Argentina, né? Vamos lá então. Argentina e Bolívia. A Argentina também joga em casa. Você vê aí a diferença no favoritismo da Argentina. 1,06 para ganhar com odds aumentadas, né?
A Argentina venceu a partida, não, desculpa, empatou, né? Acabou empatando o jogo anterior com a Venezuela, né? Foi a volta do Messi. O Messi estava fora da seleção e voltou e acabou empatando com a Venezuela. Aí uma partida que a gente esperava também uma vitória da Argentina. Mesmo assim, a Argentina está liderando com folga e agora vai jogar em casa. A Bolívia está vindo muito bem. Na partida passada, jogou com um jogador a menos desde o primeiro tempo contra a Colômbia, que é um dos melhores times, e ainda ganhou. Está com um jogador a menos contra a Colômbia, ainda ganhou jogando em casa, é verdade, na altitude, mas ganhou por 1-0. A Bolívia vem de 3 vitórias seguidas, tá? Se você olhar aqui, ó, vitória, 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 uma derrota e uma vitória. Então a Bolívia está vindo muito bem na 6ª colocação. Se as eliminatórias terminassem do jeito que está, a Bolívia estaria classificada para a Copa do Mundo, tá bom? Agora, por jogar em casa e o time ser muito superior, é claramente o melhor time aí dessas eliminatórias, a Argentina é tão favorita que não vale nem a pena a gente apostar, né? Por isso a gente vai fazer uma aposta parecida com a aposta que fizemos no jogo anterior, né? No jogo do Brasil. A gente vai apostar no lado da Bolívia, igual a gente apostou pro lado do Peru, tá bom? A gente acha que a Argentina pode ganhar sim, claro, mas se for um futebol apresentado igual a última partida contra a Venezuela e como a Bolívia vem jogando bem, a gente acredita que não vai ser uma goleada, tá bom? Por isso a gente vai confiar aí nessa boa fase da Bolívia e de que o time não vai dar uma goleada, depois se fizer 1, 2 gols, não vai partir tanto para cima da Bolívia, tá bom? Então a gente vai procurar a aposta de 3,5 para a Bolívia. Olha só, handicap 3,5 para a Bolívia, tá pagando 1,65. Tá pagando mais do que o 2,5 do Peru no jogo contra o Brasil, né? Aqui a gente só perde se a Bolívia perder por 4 gols, tá? 4 gols, gente, tem que ser 4-0, né? 5-1, pra gente perder. Não sei se a Argentina faz 4 gols de diferença não na Bolívia. Paga 1,65, acho muito boa essa aposta, tá bom? Então é aqui, ó, handicap de gols, mais 3,5 para a Bolívia. A Bolívia só perdeu um jogo nessas eliminatórias por 3 gols ou mais, tá? Foi para o Brasil, foi na primeira rodada que o Brasil ganhou de 5-1, tá? Foi o único jogo que a gente perderia esse handicap, tá bom? E nenhum jogo da Argentina foi por 4 gols. A Argentina, em todas as suas vitórias aí, nenhuma foi por 4 gols, tudo menos que isso, tá bom? Claro que pode acontecer da Argentina entrar com tudo, jogando em casa, empatou o último jogo e tal, mas acho que é bem improvável, tá? Tá pagando muito bem. Acho que são 2 boas apostas. Vamos ver outro jogo, então, que a gente tem, que é Uruguai contra Equador, né? Aqui você vê que já não tem um favoritismo tão grande. Você vê que está na casa de 1,80 aí para o Uruguai contra o Equador. Você vê que o Uruguai está na 3ª colocação, né? E o Equador na 5ª colocação, né? Por uma vitória de diferença, né? 12 pontos contra 15 pontos. E qual que é a análise? Bom, o Uruguai perdeu o último jogo para o Peru. Foi o que a gente comentou agora há pouco, né? O Peru venceu o Uruguai em casa e agora o Peru, porque estava na última posição, continua na penúltima posição. Apesar dessa derrota, o Uruguai segue muito bem na 3ª colocação, né? O Equador está na 5ª e no seu último jogo foi um empate, né? Foi um 0-0 contra o Paraguai. Tá? Então, o Equador está vindo de um empate e o Uruguai está vindo de uma derrota contra o Peru. O Equador é o segundo time dessas eliminatórias que tem a menor média de gols nos seus jogos, tá bom? Tanto gols que eles fazem quanto que eles sofrem, tá? A média de gols do Equador nessas eliminatórias é de 1,1 por jogo, ou seja, muito pouco gol nos jogos que envolvem o Equador. A média do Uruguai é o dobro praticamente, é 2,1 gols em suas partidas, tá bom? Se você pegar dos últimos 8 jogos do Uruguai, tá? 7 deles tiveram 2 gols ou menos. Então, quase todos os jogos do Uruguai, né? Pegar os 7 dos últimos 8, tiveram 2 gols ou menos no jogo, tá? E do Equador, os últimos 5 jogos tiveram 2 gols ou menos, todos os 5, tá bom? Por isso a gente espera um jogo de poucos gols. Vamos ver como que tá essa linha aqui, ó, total de gols. Abaixo de 2,5, menos de 2 gols e meio, tá pagando quase 1,60 também. Olha aí, ó, 1,58. É a melhor opção aí para esse jogo, tá bom?
Acredito que é uma boa opção. Vamos pegar outro jogo, que é Colômbia e Chile. Colômbia e Chile, a gente sabe, né? Já falou que a Colômbia aí está na segunda colocação, realmente é o melhor time depois da Argentina, né? Que está apresentando o melhor futebol desde a Copa América, né? A gente vê a Colômbia aí num crescimento. E o Chile é o último colocado, né? Olha só, 4 derrotas e um empate aí, né? Tá ridículo esse Chile aí, né? E perdeu para o Brasil aí de virada. Podia até ter ganhado do Brasil e acabou perdendo no fim do jogo, né? A Colômbia está fazendo uma grande eliminatória e também perdeu o último jogo, né? Perdeu para a Bolívia por 1-0. A gente também falou desse jogo. A Bolívia jogando lá na altitude, ganhou da Colômbia, né? Que é um forte time, ganhou com um jogador a menos. Teve um jogador expulso, mesmo assim ganhou por 1-0, tá bom? A Colômbia é um dos times que está jogando melhor esse ano, tá? Dos times sul-americanos. Fez uma ótima Copa América, como eu falei, e também está fazendo uma excelente eliminatórias, né? Jogando em casa a Colômbia contra o pior time da competição, né? Que é o Chile, a Colômbia é muito favorita para vencer, tá bom? Então a primeira dica é vitória da Colômbia. Está pagando bem para a expectativa aqui, gente. A Colômbia, você está pegando o segundo melhor time, tá? Que é mesmo aqui, mesmo que não tivesse na posição, é o segundo melhor time, contra o pior ou o segundo pior time, que é o Chile, né? O Chile e Peru estão ali brigando para ver qual que está pior. E o Chile está muito mal, ainda mais fora de casa. Então, 1,41 nessa Colômbia, eu acho ótima, ótima opção. Quem quiser até num handicap de -1 para a Colômbia, ó, paga 1,67, mas aí você só ganha se a Colômbia terminar vencendo por 2 gols de diferença, tá bom? Como 2-0, por exemplo. Então, esse -1 paga bem mais, paga 1,67, mas precisa ganhar de 2 gols de diferença, tá? Se ganhar só por um gol, no caso desse -1, você não vai perder o seu dinheiro também. O site devolve dinheiro para você. Então, o -1 é essa diferença. Se você pusesse o -1,5, aí você perderia com um gol. Você teria que ter 2 gols aí necessariamente para ganhar, mas aí também já ganha bem mais, né? 2,25 é muito arriscado, tá bom? Então, o -1 para a Colômbia ou o resultado simples aí para a Colômbia. E vai ter o último jogo, né? A gente falou que são 5 jogos e a gente vai falar a dica dos 5 jogos. O que falta é Paraguai e Venezuela, né? Tem tudo para ser o pior jogo dessa rodada, né? É o 7º colocado contra o 8º. Você vê que a Venezuela, por exemplo, nos últimos 5 jogos não teve nenhuma vitória, né? 4 empates e uma derrota. E o Paraguai teve uma vitória, né, a mais aí do que a Venezuela. Você vê que o Paraguai é favorito por estar em casa, mas também não tanto assim. Paga 2,0 contra 3 do empate e 4,40 da vitória da Venezuela, tá bom? São 2 times que estão brigando aí lá no fim da tabela, né? Não devem ter chance de classificar. É um jogo que tem também 2 times que fazem poucos gols nos seus jogos, tá? O Paraguai é o time que tem a pior média. A gente estava falando do outro time que tinha a média de 1,1, né? O Paraguai tem a média de 0,6 gols nos jogos, tá bom? Ou seja, praticamente meio gol por jogo. Contando o Paraguai e o time adversário, entendeu? Então, ou seja, o Paraguai não faz gol e também não toma muito gol, né? O time do Paraguai só marcou 2 gols em 9 jogos e só tomou 3, né? Então, marcou 2 e sofreu 3 em 9 jogos, gente. É incrível essa média do Paraguai. A Venezuela tem uma média maior, né? Também ia ser quase impossível ter uma média pior que essa. A média da Venezuela é 1,7 gols por jogo, ou seja, abaixo de 2 gols ainda assim, tá? Então, a expectativa também é um jogo de poucos gols, tá? Vamos dar uma olhada, então. Olha, abaixo de 2,5 já paga 1,44, gente. Então, eu acho que fica essas 2 dicas, tá? Abaixo de 2,5, ou seja, se tiver 2 gols ou menos, a gente ganha, tá? E abaixo de 2, tá? Abaixo de 2 já paga bem mais, 1,74, e aí tem que ter um gol ou nenhum gol para a gente ganhar essa aposta, tá? Então, é menos de 2 gols. Tem que ser um gol ou menos, tá? Lembrando que se tiver 3 gols, a gente perde. Mas se tiver exatamente 2 gols, como o caso aqui é o 2 redondo, né? Não é 1,5, não é 2,5. O 2 exatamente, se cair 1-1, por exemplo, né? Deu 2 gols no jogo, a gente recebe o dinheiro de volta nesse caso, tá? Então, paga bem mais e tem um certo risco. Mas também tem essa defesa aí de voltar o dinheiro. Então, opções ficam em 2 ou 2,5. Depende se você quer ter o risco aí de, caso tenha 2 gols, você ganhar ou só
devolver o dinheiro, tá? Só outro detalhe, se você pegar os últimos 9 jogos do Paraguai nessas eliminatórias, né? Deixa eu ver aqui, ó. Os 9 jogos do Paraguai, nenhum teve mais que 2 gols, tá bom? Nenhum dos 9 jogos teve mais que 2 gols, né? No máximo foram 2 gols. A Venezuela, de 9 jogos, só 2 jogos tiveram 3 gols ou mais, tá bom? Então, é uma aposta também muito boa. Vamos para a Europa? Vamos para a Liga das Nações, então. Aqui, Liga das Nações, Liga dos Campeões, Liga das Nações. Vamos falar sobre Escócia e Portugal. Escócia e Portugal, temos aqui um grande favorito, né? Portugal a 1,60, mesmo jogando lá na Escócia, mesmo jogando como visitante. Portugal venceu a Polônia, tá, na última partida e segue com 100% de aproveitamento aqui na Nations League. 3 partidas, 3 vitórias. Portugal tá voando mesmo, né? A Escócia é o pior time desse grupo e vem com 3 derrotas, tá, nas 3 partidas. Então, é um extremo aqui, né? O grupo que está em primeiro com 9 pontos, aqui, ó, tudo verdinho, e a Escócia aqui não fez nenhum ponto, não conseguiu nem empatar, 3 derrotas, né? A Escócia joga em casa, mas a gente acha que é uma boa dica aí essa vitória de Portugal, né? A Escócia se mostrou um time muito frágil, mesmo jogando em casa, deve perder aí de Portugal. Tá pagando, gente, 1,60, tá? Odds bem altas aí para o nível dos dois times e como eles estão vindo aí, o ritmo atual deles também. Tá? Boa dica. Tem outro jogo mais interessante, talvez, tá? Que é Espanha contra Sérvia. Espanha contra a Sérvia, você vê aqui o favoritismo da Espanha, tá 1,39, né, praticamente 1,40. Também a Espanha jogando em casa, né? Essas duas seleções venceram a última rodada. A Espanha ganhou da Dinamarca e a Sérvia ganhou da Suíça, tá? A Espanha lidera esse grupo, tá, com 7 pontos e a Sérvia está em terceiro nesse grupo, com 4 pontos, né? Esse time da Sérvia, a gente já falou semana passada que ele gosta de jogar bem na retranca, um time muito defensivo que aposta nos contra-ataques, né? Não abre muito a sua defesa. A Espanha vem com desfalques nessa partida, né? Jogadores que não vão jogar, incluindo Lamine e Yamal. Mesmo assim, é favorita para vencer em casa. Como as odds para o lado da Espanha estão muito baixas, a gente também vai dar uma dica para o lado dos adversários, para o lado da Sérvia, tá? Porque mesmo que a Espanha vence, não deve ser uma goleada em cima da Sérvia, tá? A gente vai pegar a dica de mais 2 para a Sérvia, tá? O handicap, mais 2 para a Sérvia. A gente perde essa aposta se a Espanha vencer por 3 gols de diferença, tá? Se a Espanha vencer por 1 gol só ou não vencer, a gente ganha essa aposta. E a gente empata essa aposta, ou seja, eles devolvem o dinheiro se for por exatamente 2 gols, tá bom? Mas eu acho que a Espanha não vai ganhar aí de 3-0 da Sérvia, não. Tá? Lembrando que no primeiro turno a Sérvia jogou contra a Espanha em casa, né? E foi 0-0, né? Então foi um jogo aí que não teve nenhum gol nesse Sérvia e Espanha. Tá? A dificuldade, a gente acredita que a Espanha vai ter dificuldade para marcar gols e mesmo assim a Espanha vai pressionar, vai partir para cima. Por isso, uma outra dica que a gente vai dar é que a Espanha tenha mais escanteios, principalmente no início do jogo, tá? Essa é uma entrada bem legal que a gente tem acertado bastante. Você clica em escanteios aqui, ó, e procura isso aqui, ó, race, tá? Race é corrida, né, em inglês. Então é a corrida para chegar antes em tal número de escanteios, né? Então tem 9 escanteios, 7 escanteios, 5 escanteios, 3 escanteios. A gente vai para 5 escanteios, tá? Para a Espanha chegar primeiro à marca de 5 escanteios. Paga 1,41. A gente acha que a Espanha vai atacar mais jogando em casa, né? E é um time mais ofensivo, vai acabar batendo bastante bola e cruzamento e vai sair mais escanteio, tá bom? Lembrando que a gente só perde essa aposta se a Sérvia fizer 5 escanteios antes do que a Espanha, né, que eu acho bem difícil, ou se ninguém fizer 5 escanteios. Vamos supor que a Espanha faz 3 escanteios, né, e a Sérvia faz 4 ou faz 2, aí ninguém chegou em 5, a gente perde também. Mas se a Espanha chegar primeiro em 5, a gente ganha essa aposta, acho muito boa, tá bom? Com isso a gente encerra o BetBox Tips de hoje. Eu lembro a vocês para ficar de olho nas nossas redes sociais, né? Principalmente as nossas contas mais ativas, que são do Instagram, tá? O nosso endereço lá é @betboxtv no Instagram e também no YouTube. Se você perdeu um programa, eles estão na íntegra lá no nosso YouTube, que é @betboxtv também, tá bom? Então,
Torne-se um inscrito, ajuda lá, porque a gente já está aí, passamos de 1.000 inscritos, né? Chegamos a esse número importante, 1.000 inscritos, e contamos aí com a sua participação e também deixando comentários. Pode deixar comentários nos vídeos, tá? Pode deixar nos posts falando o que vocês acharam, se vocês acertaram as dicas, se vocês têm sugestões para dicas no jogo de amanhã, que a gente traz e responde vocês, tá bom? Um abraço, até amanhã.